tinham 3 planos. Um plano com 2 vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2024, são 18 horas e 30 minutos. Como todos já devem saber, a altura em que esse vídeo é publicado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, 2 militares foram presos por suspeita de ameaça e stalking contra Alexandre de Moraes e sua família. As ameaças citavam morte e tortura com requinte de crueldade, além de detalhes da rotina e dos itinerários de Alexandre de Moraes e seus familiares. A Polícia Federal cita Jair Bolsonaro em relatório sobre prisões de militares que ameaçaram Moraes e sua família. Segundo a nota oficial, as ameaças tinham ligação com o 8 de janeiro, que teria sido desencadeado para beneficiar o ex-presidente. O contexto é de que essas ameaças derivam do atentado violento do bolsonarismo ao Estado Democrático de Direito, levado a cabo exclusivamente para beneficiar Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Eis o trecho em que a Polícia Federal liga os agressores da família Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro. Abre aspas, a PF disse que a ação visa complementar as evidências em torno de violentas ameaças pelo ministro do STF e ressaltou que as medidas foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República. Em entrevista ao jornal o Globo em janeiro, Moraes disse que as investigações dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 revelaram 3 planos para matá-lo. O primeiro previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo, me levariam para Goiânia. No segundo plano, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia, aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio, disse o ministro à época. E o terceiro, de uns mais exaltados, defendia que, após o golpe, eu deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Moraes é o relator no STF dos inquéritos que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos. O ministro está de saída da presidência do TSE, que será assumido por Carmen Lúcia na segunda-feira, dia 3. Sob sua gestão, a Corte Eleitoral teve como principais bandeiras o combate à desinformação e disseminação de fake news, em especial contra o sistema eleitoral. Nas duas cortes, o ministro atuou em julgamentos e relatou investigações que desagradaram os bolsonaristas e resultaram em ameaças contra o ministro. No inquérito das milícias digitais, principal apuração que mira Bolsonaro, a Polícia Federal investiga o planejamento pelo ex-presidente e seus aliados de um golpe que tinha como um dos objetivos tirar Moraes do TSE e do STF. Como mostrou reportagem do jornal Folha de São Paulo, uma das minutas de golpe debatidas pelo ex-presidente, militares e assessores próximos previa a decretação de estado de defesa na sede do TSE. Tudo isso consta do relatório da Polícia Federal, que relaciona
essas ameaças a Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, deixando no ar a impressão, veja só, a Polícia Federal ligou os atentados a Jair Bolsonaro. Não diz que Jair Bolsonaro cometeu as ameaças, os atentados à família dele, porque são atentados, né? São atentados à saúde mental das pessoas. São ameaças e ao mesmo tempo são atentados. A Polícia Federal não diz que Jair Bolsonaro mandou fazer isso, mas que isso foi feito em benefício dele. Ou seja, ele teria responsabilidade indireta por esse crime também, que deve gerar, inclusive, um inquérito à parte ou deve se tornar um agravante dos inquéritos em curso. Moraes cita provas suficientes contra suspeitos de ameaçar a sua família. Prisões preventivas aconteceram nesta sexta. Houve um burburinho em uma certa mídia, em uma certa imprensa, de que Alexandre de Moraes teria que apresentar as provas de que ele tem motivos para prender as pessoas, não é? Ele disse que tem as provas e as provas vão ser apresentadas no curso do processo. O gabinete dele informou que há provas suficientes contra os dois. Ele é um magistrado e ele vai divulgar o processo, evidentemente, no curso do processo, no julgamento, todos vão saber quais são essas provas. E a imprensa vai ter que esperar. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, diz ter indícios de que suspeitos presos vigiavam familiares de Moraes. Veja só isso. Isso não parece algo feito por gente amadora. Liberdade de investigados põe em risco a garantia da ordem pública, diz Paulo Gonet. Ministro do STF marca audiência de custódia para esta sexta-feira. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou haver indícios de que os dois suspeitos presos nesta sexta-feira por propagar ameaças a familiares do ministro Alexandre de Moraes, do STF, monitoravam a rotina das vítimas, de tal forma que sua permanência em liberdade colocava em risco a garantia da ordem pública. A PGR também citou a gravidade das ameaças veiculadas e sua natureza violenta para justificar o pedido de prisão preventiva e busca e apreensão contra Raul Fonseca de Oliveira e Oliverino de Oliveira Júnior, autorizado por Moraes e cumprido pela Polícia Federal no Rio de Janeiro e em São Paulo. A medida é, assim, proporcional ante o risco concreto à integridade física e emocional das vítimas, escreveu o Procurador-Geral da República. Em nota, Moraes afirmou que determinou as medidas cautelares no curso da investigação da PF pela prática de vários crimes punidos com reclusão, especialmente o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos os presos são investigados por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2003. Granada, tortura e comunismo. As ameaças à família de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal prendeu hoje esses suspeitos e achou graves ameaças em uma série de 6 e-mails encaminhados à família entre os dias 25 de abril e 5 de maio. As mensagens continham ameaças de morte e tortura com requintes de crueldade, além de supostos detalhes da rotina e itinerário de Alexandre de Moraes e seus familiares. Em um dos e-mails, os criminosos afirmaram que seria fácil metralhar o carro dos seus filhos ou fechar o veículo e lançar uma granada. Em outra mensagem, chegaram a detalhar cenas de tortura contra os familiares do ministro por estarem entregando o Brasil ao comunismo. Em um dos e-mails, os bandidos chegaram a fazer ameaça de degolar um dos familiares de Moraes. A investigação policial indica que as mensagens foram enviadas por um e-mail criado por um dos suspeitos, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira. Ele está detido em uma unidade da Marinha no Rio de Janeiro. As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e autorizadas pelo STF. Um dos suspeitos de ameaçar a família de Moraes foi condenado por abandono de posto. O fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira, preso nesta sexta-feira por suspeita de ameaçar a família do ministro do STF, Alexandre de Moraes,
tem 42 anos, mais de 20 anos de carreira militar e foi condenado em outubro do ano passado. Ele largou o posto e depois disse que foi tomar um lanche apenas. A sentença de outubro do ano passado estipulou pena de 3 anos de prisão. A defesa alegou que o militar saiu para fazer um lanche. Oliveira é o segundo sargento salotado no comando da Marinha. Tem 42 anos, mais de 20 deles passados na carreira militar. Procurada sobre a operação de hoje, a Marinha informou que não se manifesta sobre processos investigatórios. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.